mais de 18 horas do dia de hoje e eu já bebi uns 8 copos de água e usei o banheiro 4 vezes. Eu, assim como vocês, sou uma privilegiada num país como o Brasil, onde quase 100 milhões de pessoas não acessam coleta de esgoto. Quase 35 milhões não acessam água tratada. Se nós não conseguimos garantir água limpa e banheiro para todo mundo, imagina como que é o acesso a outros serviços básicos, como saúde e educação, o acesso à moradia, o acesso à internet e computador, para se ter uma sobrevivência digna na era digital. Em 2022, nós somos 8 bilhões de pessoas dividindo um planeta. Somos mais de 200 milhões de pessoas dividindo um país, o Brasil. E a nossa capacidade individual ou coletiva de superar qualquer desafio pode ser medida pelo nosso acesso aos recursos estratégicos ao enfrentamento desse desafio. Por exemplo, se mais do meu corpo é água e o tempo está muito seco, está muito quente, o acesso à água limpa para beber hidrata. O acesso a ventilador e a ar-condicionado refrescam. O acesso à informação para evitar, por exemplo, uma desidratação e o acesso à infraestrutura para prevenir esse risco salvam. A evolução que nos trouxe até aqui, com celulares na mão, com cartões, com aplicativos para movimentar dinheiro virtualmente, viabilizou também o desenvolvimento de tecnologias para monitorar e avaliar o nosso impacto sobre o planeta. Desde 1960, nós somos capazes de identificar e mensurar o aumento anual na atmosfera do famoso CO2, o gás carbônico. O CO2 é um dos principais gases que está desequilibrando o processo natural de controle de temperaturas na Terra, o efeito estufa, aumentando significativamente a retenção do calor gerado com a chegada diária dos raios solares no nosso planeta. Desde a industrialização da nossa sociedade, a liberação desse gás carbônico na atmosfera é intensificada pela ação humana de queimar combustíveis e de queimar a própria vida da Terra. Com o desmatamento de áreas verdes e de florestas, como a Amazônia. Aliás, no contexto mundial, o Brasil tem construído presente e futuro com a perda de vidas da terra, da água, pela conversão das florestas em pasto, para a criação de gado, na sua maioria de exportação. Como sociedade global, nós criamos o antropoceno. É a era atual vivida pelo planeta, que é marcada pela transformação humana do meio ambiente. Até então, essa era é caracterizada por uma desconexão nossa com o próprio ambiente que nos permite existir como seres humanos. Diante da reprodução de uma lógica exploratória dos recursos naturais, materiais, financeiros e até mesmo os recursos humanos, como se nós não pudéssemos adotar uma lógica mais inteligente de relação com o planeta e pensar, por exemplo, reuso,
regeneração, renovação e redistribuição. Um famoso resultado deste antropoceno e da industrialização é a nossa aceleração das mudanças climáticas. Ah, nem! Lá vem ela com esse papo de mudanças climáticas. Parem e pensem comigo. Quais extremos climáticos você já vivenciou? E eu digo quais, porque em 2022, ninguém pode dizer que nunca vivenciou um extremo climático. Já nevou no Brasil, nosso famoso país tropical. A cada ano, registramos volumes recordes de chuvas em vários estados, como recentemente ocorreu na Bahia, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Rios estratégicos como o Paraná, que alimenta, gera energia e renda para milhões de pessoas no Brasil, no Paraguai e na Argentina, estão secando. No mesmo período em que cidades como Belo Horizonte e Manaus sofrem com enchentes. A desigualdade de renda é um dos principais limitadores da capacidade humana de mulheres, crianças, pessoas negras e com deficiência de enfrentar os extremos climáticos. No capitalismo do eu sou o que eu posso comprar, o Brasil se reconhece como o país das desigualdades. E eu não aceito isso. Eu sou uma liderança de futuros ambientalmente possíveis, guiados pela justiça social e o respeito aos direitos humanos. Sou cofundadora do Fundo de Aceleração Vela, o Favela, uma organização com sede em Belo Horizonte e atuação nacional que desenvolve as habilidades empreendedoras, digitais e de liderança de pessoas historicamente vulnerabilizadas no nosso país. Para quem não sabe, quase um quarto da população brasileira, são mais de 50 milhões de pessoas, se veem na necessidade de empreender, de vender algum produto ou serviço, não por escolha ou por identificar uma excelente oportunidade de negócio, mas sim por sobrevivência. Em um projeto da minha organização, que apoia jovens empreendedores, 66% das pessoas inscritas já navegavam no universo do empreender, de modo formal ou informal, e se identificavam por autônomas, por freelancer ou como microempreendedores individuais. São os MEIs, que representa a primeira categoria de empresa no contexto fiscal brasileiro. Contudo, somente 17% das juventudes inscritas acessavam recursos que pudessem facilitar e impulsionar a sua jornada empreendedora, como computador com internet, educação especializada em gestão de negócios e projetos, redes de suporte à operação das suas atividades e, obviamente, investimento financeiro. Agora me conta, Tati, como que empreender e meio ambiente estão conectados na pauta da sustentabilidade? Bom, seja no capitalismo, no comunismo ou em qualquer modelo econômico a ser criado pelo ser humano, pois vale lembrar, modelos econômicos são criados, não são processos naturais. Pensar e agir com a geração de impactos positivos é o óbvio que ainda precisa ser dito em voz alta e em eventos como esse. Se tomadas de decisão na administração pública
ou privada, ou seja, governos ou empresas, com ou sem fins lucrativos, não priorizam o entendimento dos impactos das ações humanas, essas tomadas de decisão, elas não são estratégicas. Elas não são nem inteligentes, pois elas não priorizam a própria existência humana. O Favela é como eu e como toda a equipe com quem eu trabalho, amplia acessos e cria oportunidades. Participantes dos nossos projetos são conscientizados dos riscos climáticos e introduzidos aos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os ODS estabelecem metas para que os mais de 190 países que integram as Nações Unidas alcancem 17 objetivos como erradicar a pobreza, acabar com a fome, oferecer educação de qualidade e reduzir as desigualdades. E estão em vigor desde 2016. São uma evolução dos, então, 7 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e seguem desconhecidos por quase metade da população brasileira. Por que será que isso acontece? Além da desconexão que a gente força entre social e ambiental, como se não fosse uma coisa só, uma teoria que eu defendo é a necessidade de diversificar o protagonismo na geração de soluções aos desafios socioambientais. Como que lideranças historicamente ricas por herança, homens brancos e outros perfis tradicionalmente em lugares de poder podem gerar soluções efetivas aos riscos climáticos sem saber, por exemplo, o que é depender de um ônibus lotado e quente para deslocar numa cidade brasileira? Sem saber o que é ficar desconectada por não ter condições de pagar uma conta de telefone? Sem ter o seu direito de escolha e a sua liberdade individual respeitada ao depender de uma cesta básica, sem alimentos perecíveis, para matar a fome. A nossa habilidade de se colocar no lugar de outras pessoas, a empatia, ela é essencial e urgente para a transformação, mas jamais vai substituir a vivência. E como a liderança de ações de impacto positivo também é essencial no sucesso da superação de desafios, eu construo futuros ambientalmente possíveis, impulsionando iniciativas como a de um jovem gay, de um assentamento do Movimento Sem Terra, na região metropolitana de Belo Horizonte, que busca implementar a produção agroecológica. É a agricultura que reconhece e que valoriza a diversidade natural da produção de alimentos na própria natureza. Ele quer fazer isso com autonomia, sem depender de atravessadores para comercialização e regenerando a terra. Quando os nossos caminhos se encontraram, nós transferimos conhecimento para esse jovem sobre como criar e gerenciar o empreendimento, com aulas, mentorias e diversas ferramentas de ensino e aprendizagem. Facilitamos a sua conexão com clientes e parcerias. Viabilizamos transporte e alimentação básica para que ele pudesse se dedicar a estudar e a aprender. Ciente dos ODS, ele se viu como potencial candidato numa disputa internacional de projetos e acabou conquistando um lugar na final, recebendo um prêmio financeiro que, naquele momento, deu a estabilidade para melhorar a infraestrutura do seu assentamento e ativar o ecoturismo como alternativa para a geração de renda.
Na interação com outras juventudes que compartilhavam seu perfil social e econômico, ele se reconheceu como um jovem negro. E, por sua vez, limitado no seu desenvolvimento pessoal e profissional pelo racismo estrutural e ambiental, que representa o reconhecimento de que pessoas pretas e pardas são a maioria da população, as que menos geram impactos negativos pela sua renda e o seu consumo de recursos, mas são as que mais sofrem com os impactos negativos gerados pela minoria da população branca e rica em situações de poder. Como humanidade, se de um lado nós lidamos com o negacionismo burro da emergência climática, no outro nós lidamos com a falta de fé na nossa capacidade de sermos melhores. Só que nós não podemos mais, e nós nem temos mais tempo, para nos dar ao privilégio de acreditar que somos impotentes. Ou que a nossa ação individual ou coletiva não criará futuros diferentes. Então me diga, como você pode reduzir desigualdades? O que você pode fazer com os recursos que você acessa? Você pode espalhar a palavra sobre a emergência climática em grupos de família e com colegas. Uma opinião influenciada tem o potencial de ativar uma rede de transformação. E eu falo isso por experiência. Você pode fortalecer pequenos produtores e comerciantes com seu ato de compra e de consumo. Você pode votar e ajudar a eleger representantes na nossa democracia representativa, representantes conscientes da emergência climática. Afinal, a governança da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do lugar onde a gente trabalha, não pode se isentar dos riscos à nossa sobrevivência coletiva por divergências políticas ou religiosas particulares. Por isso, ouse saber, ouse reconhecer a nossa relação com a natureza. Ouse liderar futuros ambientalmente possíveis.